Boa tarde, Boa tarde, Daniel. vocês me ouvem bem? Ouvimos. Eu estava com uma dificuldade aqui, mas eu acho que já superei em relação ao meu áudio. Mas vocês estão ouvindo, estão me vendo? Se bem que eu posso até Sim. desligar a câmera, não é esse o problema. Mas pelo menos me ouvindo, eu notei aqui que aparentemente são todos pesquisadores de fora do estado do Amazonas, né? E eu moro em Manaus, sou professor da Universidade do Estado do Amazonas, na cidade de Tefé, e componho o GT Mundos do Trabalho aqui no Amazonas. E eu acho que é interessante esse cruzamento, né, de pesquisadores de diversas partes do país para a gente conhecer um pouco o trabalho de um dos outros. Isso deve ter sido pensado propositalmente, acredito eu. Não conhecia você, Osnan. É um prazer, então, estarmos aqui Satisfação, meu amigo. para Igualmente. compartilhar. Obrigado. Então eu vou projetar aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Acredito que seja esse. Ok, pronto. É que eu tô com dois slides aqui. Em um determinado momento, eu gostaria de usar uma outra fala aqui, que meio no último momento, mas eu faço a troca. Só um minutinho, por favor, antes de começar. Tranquilo. Hum, eu acho que eu vou perder o meu contato, é que eu estou num programa aqui chamado Gama, me ajudou a produzir esses slides do meu texto. Eu não sei, acho que eu vou perder o contato. Vocês estão conseguindo ver aí, Estamos vendo a, a apresentação, o digo, título do trabalho, com a tela cheia? a tela está cheia. Ah, ótimo. Então vamos lá. Acho que deu certo. Bem, meus caros, eu vou compartilhar esse texto. Não sei se está bem na direção do propósito desse GT, que trabalha prioritariamente a imprensa, porque eu preciso, pelo menos em um minuto, fazer essa explicação, que trabalha a questão da imprensa no mundo do trabalho e atenção social. Enfim, acredito que esse meu trabalho tenha sido aprovado para esse ST por alguma convergência. E nós estamos, alguns eventos do ano passado para esse ano de 2025, aprofundando algumas leituras. Eu defendi minha dissertação de mestrado em 2016 acerca da migração nordestina para o estado do Amazonas ou para a região amazônica, sob a perspectiva da análise de Edward Thompson, utilizando primariamente as fontes dos jornais, de uma densa gama de periódicos da imprensa amazonense no final do século XIX e início do século XX, dando dentro dessa abordagem da história vista de baixo. Porém, depois que isso terminou, eu fiz alguns apontamentos, aprofundamentos de leituras, as quais eu não tratei necessariamente nessa pesquisa, que inclusive foi publicada recentemente pela editora Valer aqui na cidade de Manaus. É mais um traço característico da obra teórica do Thompson que toca a questão religiosa. Estou escrevendo alguns textos sobre isso, ainda não publiquei, e a minha experiência aqui não passa de uma possibilidade de compartilhar alguns desses apontamentos com vocês e, de repente, até em momento oportuno do próprio ST, ouvirmos algumas críticas, algumas análises. É mais nesse intuito. Prioritariamente, nesse momento, eu não estou utilizando jornais, mas parto de uma perspectiva teórica do Thompson e insiro a questão religiosa como um novo desdobramento dessa pesquisa, considerando o tempo contemporâneo, o nosso tempo atual, no qual a religião ela passou por uma espécie de sacralização, né? A gente já ouviu falar na chamada a sacralização muito relacionada às questões religiosas, né? Mas nós estamos agora diante de uma questão política
na esfera pública, no qual esse universo sacro, santo, religioso migrou em cheio para as questões políticas, e no meio desse universo estão pessoas as quais são trabalhadores. Então, eu faço essa explicação, tentei resumir aqui ao máximo, mas vou passar os slides, fazer alguns apontamentos para melhor explicar isso que eu estou fazendo aqui introdutoriamente. Nesse sentido, a análise dessa proposta, desse trabalho, é avaliar as contribuições do Thompson para compreender a religião como elemento constitutivo das experiências sociais dos trabalhadores, com reflexões sobre o Brasil religioso contemporâneo. Foi o que eu acabei de falar, né? Passou. Então, vou fazer algumas leituras e fazer alguns apontamentos. Esse trabalho, então, parte dessa proposta, no qual o Thompson rompe. Historicamente, sabemos que ele era um historiador muito ligado ao Partido Comunista Britânico, e após um fato muito histórico, muito vamos colocar assim, decisivo naquele contexto da década de 50 e 60, onde os crimes do Stalin vieram à tona no 20º Congresso do Partido Comunista e etc e tal, e o Thompson ele sai desse ambiente mais estruturalista do marxismo e é um dos desenvolvedores do neomarxismo, aquilo que ele vai chamar também de socialismo humanista. E a partir das críticas às quais ele faz ao Luiz Althusser, Perry Anderson, entre outros, ele propõe um novo olhar sobre a história social, deslocando a análise das estruturas econômicas para as experiências vividas pelos sujeitos históricos, especialmente trabalhadores e as classes populares. Experiências essas, de certo modo, ignoradas ou interpretadas pelo marxismo ortodoxo de maneira muito hermética e fechada. Então é essa introdução para que vocês possam entender. A formação das classes, formação das classes como processo histórico, é esse próximo tópico. Então, a análise do Thompson passa a considerar as experiências vividas, defendendo que as classes são formadas nas lutas, nas interações, nos processos históricos concretos. Eles não são dados objetivos e estanques. Então, a partir daqui, existe uma crítica teórica formulada a partir desses três tópicos. Um historiador brasileiro no qual publicou um texto recente, quer dizer, alguns anos atrás, né, que fala sobre os silêncios de Marx, está bem na direção dessa análise thompsoniana, onde ele diz, em determinado ponto, que Thompson não nega a existência das classes, mas rejeita entendê-las como categorias fixas, determinadas unicamente pela economia. Então, essa ruptura é um ponto de partida importante para que, dentro dessa ideia de infraestrutura e superestrutura do marxismo ortodoxo, algumas demandas e agências da sociedade sejam reinterpretadas na relação aí, acho que muito mais próxima entre cultura e religião. Então, Thompson se distancia de uma leitura que subordina a cultura, as crenças e as subjetividades às estruturas econômicas. Esse entendimento permite incorporar elementos antes considerados periféricos no marxismo, ou secundário, como eu usei a palavra há pouco, no marxismo clássico, como a religião, os afetos, os costumes e os modos de vida. Efetivamente, na sua principal obra, na formação da classe operária inglesa, Thompson afirma: a classe não é uma coisa, é algo que acontece e pode deixar de acontecer no momento em que homens e mulheres vivem suas relações dentro dessas experiências sociais. Eu, muitas vezes, em sala de aula, quando estou dando algum conteúdo relacionado à história contemporânea, à Revolução Industrial e esse mar de interpretações que o século XX nos legou, no século dos extremos, eu costumo até interpretar o brado, né, do 7º capítulo do Manifesto Comunista, que diz: trabalhadores do mundo inteiro, né, univos
E sob a perspectiva thompsoniana, interpretando o que ele acabou de dizer aqui, significa trabalhadores de Tefé, trabalhadores de Manaus, do bairro do Tarumã, Univos. Então nós não estamos pensando numa convenção absoluta e total de uma margem infinita de trabalhadores sob um mesmo prisma, mas dadas suas situações próprias e contextuais, inclusive culturais, e a religião está nesse bojo. Vamos já chegar lá. A religião dos trabalhadores então é o tópico que eu vou tentar afunilar a partir de agora. Michel Levy é um estudioso marxista que faz alguns desses apontamentos, né, em relação à religião. E Thompson ele diz que, numa citação indireta do Levy aqui, eu coloquei assim: Thompson foi decisivo ao evidenciar que a religião dos trabalhadores não se limitava a uma função de dominação, podendo também ser fonte de resistência e ação coletiva. Essa abordagem rompe com visões tradicionais que reduziam a fé popular à mera alienação, o chamado ópio do povo, tão conhecido que Marx cita, reconhecendo o seu papel ativo na formação de identidades de mobilização social. Então, a religião como tradição é analisada, elemento cultural, herdado, reinterpretado, religião como consciência, formação de visões e mundos e valores, e o mais importante, que é concretamente percebido nas pesquisas históricas, é a religião como resistência, instrumento de organização e luta social. E eu peguei uma citação do texto A Religião dos Trabalhadores, do Michel Levy, que diz o seguinte: Thompson revela como a religiosidade dos trabalhadores, especialmente as formas de dissidência religiosa, foi um dos elementos constitutivos das lutas sociais na Inglaterra do século XVIII e XIX. E, ora, se isso aconteceu lá, é bem provável que esteja acontecendo em muitas partes do mundo, especialmente no Brasil contemporâneo. A cooptação, por assim dizer, e aplicando ao contexto atual, do chamado bolsonarismo religioso, não deve ser considerado uma cooptação absoluta e total de todos os segmentos religiosos, sei lá, do catolicismo mais antigo à religião mais atual do neopentecostalismo. Isso não pode ser considerado dessa forma. Existe uma heterogeneidade, elas são igrejas, na sua grande maioria, heterogêneas e precisam ser avaliadas a partir dessa perspectiva de resistência. E aí, a espiritualidade é uma palavra que a gente insere. Eu queria dizer no meio dessa minha apresentação que, além de historiador, eu sou cientista da religião e acho que essa interface ela me possibilita observar algumas questões que o historiador não é que ele ignora, é que ele não está prestando atenção em algumas questões próprias, às quais lhe falta conceituações, lhe falta poder, instrumentos de análise, enfim. E a espiritualidade, ela é uma palavra substitutiva da palavra religiosidade. Ela tem uma dimensão mais concreta, por assim dizer. Nem tudo que é necessariamente espiritual precisa ser considerado transcendental. E a palavra espiritualidade ela está muito relacionada à questão concreta, à questão imanente, às questões próprias desse mundo, vamos colocar assim. Por favor, eu estou aqui sem a visão de vocês, dá só um toque aí para mim, se o meu tempo, que eu já posso fazer o fechamento a partir daqui. Não sei se já Por está favor, se puder concluir, por favor, vou fazer para o concluir. fechamento aqui a partir dessa tela. Então, essa abordagem resgata a complexidade da relação entre fé e ação social. No fundo, você vê Martin Luther King, por exemplo, que ele não está bradando aí nesse discurso com trabalhadores e pessoas negras que lutavam por direitos civis na década de 60, ele não está bradando aí doutrinas bíblicas ou cânones da sua religião. Ele está bradando efetivamente por direitos que envolveriam não somente as pessoas negras, mas o bem comum de todas as pessoas na sociedade. Então, esse brado, ele parte a partir, ele se originaliza a partir de uma fé. A dissidência religiosa frequentemente forneceu linguagem, organização e legitimidade moral para o movimento de resistência. Tá bom? Aqui nós temos o contraponto absoluto
não absoluto assim, não tão absoluto assim, mas quase que hegemônico do que acontece no Brasil, né? Este grito que você vê personificado na tela é exatamente o contrário oposto desta grande cooptação que aconteceu no Brasil, na instrumentalização dos próprios trabalhadores que não possuem uma consciência própria de observar as questões concretas do seu mundo e são presa fáceis para esses dominadores, como foi lá no contexto de Thompson, da Susana Soft Scott, também colocada por ele. No Brasil contemporâneo, a ascensão de setores evangélicos, especialmente neopentecostais, recoloca a questão religiosa no centro do debate público e político. Esse fenômeno desafia as previsões do secularismo moderno, que supunham o enfraquecimento da religião no espaço público. Isso era o que diziam os iluministas, né? De que isso era questão de fórum íntimo. Não é não. Isso aí foi falho e a gente precisa reinterpretar. A perspectiva thompsoniana nos permite analisar esse fenômeno para além das interpretações simplistas, considerando as experiências concretas dos sujeitos e as múltiplas dimensões da religiosidade popular brasileira, tá? Isso tem a ver com crescimento evangélico, com presença no espaço público, espaço midiático, político, etc., Câmara, Congresso, impacto na política, isso está muito claro. E um livro recente que a gente utilizou, e a partir disso nós temos a possibilidade de fazer os devidos cruzamentos com fontes jornalísticas atuais, né? O Brasil experimenta hoje não apenas uma politização da religião, mas uma verdadeira sacralização da política. Como eu falei no início, esse fenômeno se manifesta na crescente presença de discursos e símbolos religiosos do debate político nacional. Eu interrompo, então não deu para a gente fazer o fechamento, lamento, mas espero que tenha ficado aí sinalizado o objetivo desses ensaios, os quais a gente vai se apropriar no devido tempo das fontes jornalísticas. Obrigado. Obrigado, Daniel. Desculpa por não dar tempo, mas você terá mais 5 minutos depois quando todos terminarem. É um trabalho muito interessante. Inclusive, eu lembrei de um livro do estudo do colega de Thompson, né, que é o Christopher Hill, que é o livro A Bíblia Inglesa e as Revoluções do século XVII na Inglaterra, que ele mostra ali que justamente que a Bíblia, a religião, era uma arma que os trabalhadores, camponeses, que as classes subalternas tinham para se contrapor aos reis e às classes dominantes. E, de fato, criar uma caricatura das igrejas, da religião, não é um bom caminho, não é uma boa análise, não é uma boa forma de luta. Agora, meus parabéns mais uma vez, mas vamos voltar. Eu anotei aqui algumas dúvidas. Eu te pediria gentilmente que você só repetisse a pergunta ali, porque você fez alguns comentários, eu tomei nota aqui, agradeço, tá? São muito pertinentes, obrigado pelas suas observações, inclusive as obras indicadas. Mas teve uma pergunta que você objetivamente, alguma coisa sobre os trabalhadores, alguma coisa com a religião. Só para você refazer ela para mim, por favor. Eu vou repetir. Mas também, além do Christopher Hill, né? Você deve conhecer essa obra aqui, né? A Hidra de Muitas Cabeças. É o Peter Lindenbaum e Marcus Heidegger. Eu vou escrever aqui no chat. E a pergunta foi o seguinte: qual é a relação que você examina, eu fiquei nessa dúvida, entre os trabalhadores e a religião nesse Brasil contemporâneo, nesse Brasil no qual, de fato, há uma ligação complexa entre o evangelho e o bolsonarismo, no qual muitos líderes evangélicos estão ligados ao bolsonarismo, etc. Como é que você examina essa relação? Só que não se resume a isso, né? A igreja, o cristianismo não se resume ao bolsonarismo, longe disso, né? A igreja, segundo o IBGE, é uma mulher negra. A maioria da igreja cristã é uma mulher negra. E eu queria saber qual é a relação que você estabelece, que você examina entre esses trabalhadores e a religião cristã. Acho que é o seu foco. Exatamente. Eu vou te pedir a permissão aqui, só para retomar aqui uma tela, já que você falou que são 4 minutinhos. Tá bom. Tá aparecendo aí para você? Está aparecendo. Tá. Então, ok. Essa fala,
São questões muito complexas, Osnan, para responder. O campo das ciências da religião já tem pelo menos uns 20, 30 anos na frente dos campos, pelo menos do campo brasileiro de história das religiões, se preocupado com essa relação, tá? Que envolve, não sei se você conhece um pesquisador chamado Gideon Alencar, que foi um dos pioneiros a trabalhar essa questão aí do ponto de vista pentecostal, neopentecostal, que é quem tomou a frente dentre tantos grupos evangélicos, por assim dizer, quem tomou a frente porque lida diretamente com mídia e quer dizer, com donos de conglomerados de mídia e também com a questão do próprio Congresso Nacional. Eles já são hoje, até meses atrás, o último pleito, melhor dizendo, meses atrás, saiu uma estatística que mostra, um dado estatístico que mostra o crescimento para 38% da Câmara do Congresso Nacional composto. Então, daqui a pouquinho, eles vão ultrapassar a metade, né? Isso é inevitável. Pelo menos é o que os prognósticos indicam. Esse pesquisador, ele fala lá sobre a questão do PPP, né, que é preto, periférico, pobre, e PPP tem um quarto P aí, e pentecostal, né? Preto, periférico, pobre e pentecostal. Então, são questões que nós, historiadores, precisamos nos apropriar, realmente largarmos de mão algumas considerações próprias de divisão de mundo, que muitas vezes, fazendo uma crítica aqui ponderada, se torna até o extremo oposto da questão religiosa. Nós, em nome da ciência, nos tornamos religiosos dos nossos próprios conceitos científicos, né? Então, a gente precisa se depreender dessas questões para compreender o que está em curso. Só para você entender um detalhe. E a questão dos trabalhadores aí, quando eu pego essa fala de novo, eu não vou avançar porque eu tinha mais ou menos uns 3, 4 slides, não vai dar tempo. Foi na hora que o meu tempo acabou. Quando eu vejo essa percepção de que houve, na verdade, nós não estamos lidando apenas com uma politização da religião, mas a sacralização da política. Está acontecendo um verdadeiro assalto do campo político, da ciência política. Ela está sendo absolutamente atacada por novas convenções oriundas do espaço religioso. E isso é absolutamente inédito na Idade Contemporânea. O que aconteceu na Revolução Francesa foi exatamente o contrário. A separação disso aí, né? Quer dizer, o sujeito ele era eleito, só para dar um exemplo, o sujeito ele era eleito com base no sangue. Ele era ungido por Deus porque, sob a premissa do absolutismo, de que Deus ungia reis e somente aquelas pessoas eram capazes de governar. O que a Idade Contemporânea e as revoluções trouxeram? A separação disso. Qualquer pessoa pode governar, ela precisa ser competente. E quem unge ela não é Deus, é o povo que a escolhe. Então, isso está sendo... Existe um outro livro que eu gostaria de te indicar, que é o do Benjamin Totenbaum, Guerra pela Eternidade, né? O retorno do tradicionalismo e da ascensão da direita populista, né? Acho que o meu efeito de tela não está permitindo te mostrar a capa do livro, mas eu posso digitar aqui. E aí, quando toca na questão eu vou para finalizar a minha fala, da questão dos trabalhadores, é que esse universo de gente, acho que você já deve ter ouvido falar pejorativamente aí sobre a questão do pobre de direita. Esse universo de gente é trabalhador, amigo. Né? Na verdade, se o Lula for, vamos supor, né, o Lula ou qualquer outro integrante dessa esquerda que está aí, que se diz esquerda, mas a gente sabe que não é efetivamente, existe uma frente ampla aí governando o Brasil, de espectros, for lá no ABC Paulista, nas fábricas que o Lula vivia ali no ABC, essa questão, ele não vai entrar em discussão de questão de gênero, questão de pauta moral. Essas pessoas são profundamente religiosas. Ele não vai abanar sinal para isso aí, tá entendendo? Então, essa questão da religião que está lá, ela se comunica com uma linguagem que está sendo dominada pela extrema-direita hoje no país. Se nós não dominarmos essa linguagem para conversarmos, para entendermos o fator da espiritualidade, dos valores como algo próprio do trabalhador, nós perdemos, amigo. Quando eu falo nós perdemos, eu não estou falando nós da esquerda, eu estou falando nós da civilização contra a barbárie.
Porque o que vai acontecer, inevitavelmente, é um domínio, um predomínio. Hoje, para você ter uma ideia, já existe uma tomada de assalto das redes sociais. Os espectros evangélicos, neopentecostais, estão assaltando as redes sociais, o domínio da internet, em uma quantidade 5 vezes mais do que qualquer outro espectro político do planeta Terra. Então a conta não vai bater no final. Então acho que o meu artigo que se desenvolve ainda nem está trabalhando diretamente com a questão metódica ou metodológica dos jornais, porque isso eu tenho eu tenho um arcabouço de fontes jornalistas para compreender também essa dimensão sob a ótica da imprensa, sobre os seus editoriais. A questão aqui que eu estou alertando é para o tema em si, a provocação do tema em si, sob a análise do Thompson, que não ignorou isso e nós ignoramos por muitas vezes. Acho que é isso, amigo. Obrigado, eu concordo com a sua análise. Realmente tem temas que tem um olhar mais sensível em relação a essa relação entre que a religião tem na já existem grupos dentro do ambiente pesquisando isso. Eles são minoria, como o texto diz aí, o Thompson diz, eles são resistência e eles precisam se coadunar com outros pesquisadores da área para fazer voz.